Um dia desse eu estava numa reunião na Unicesumar, assentado numa certa posição, e eu comecei a ouvir a conversa entre alguns jovens que estavam atrás de mim. E a conversa era sobre um filme, As 13 Razões. Então eu comecei a pesquisar sobre o filme, eu queria entender, e a conversa daqueles jovens era um comentário sobre o que aquele filme mostrava. E o filme é o filme mais visto pela juventude no mundo. É uma série da Netflix. A primeira fase já foi, são 13 sessões, ou 13 capítulos. O livro está incluído no livro dos mais vendidos da revista Veja. E o filme retrata a história de uma jovem chamada Hannah Baker. Ela está numa high school ou numa escola de nível médio. E ela então vive todos esses processos que a maioria dos jovens vivem na igreja ou nas escolas, sofrendo várias situações. Então assisti o filme, li o livro e entendi que deveríamos compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem me falado. O filme trata dos jovens que vivem sem esperança. Parece que nós estamos vivendo um mundo sem esperança. Não temos mais pessoas que nos inspiram. Não temos mais modelos. Não temos mais exemplos de pessoas que nos levem a olhar para elas e desejar de alguma forma sermos como elas são. Os heróis da antiguidade têm sido desconstruídos pela nova proposta filosófica do mundo. Inclusive, a própria figura de Jesus e inúmeras tentativas na mídia, nos meios de comunicação, para que Jesus não seja visto como Deus e nem visto como ser humano, totalmente homem, totalmente Deus, como cremos na palavra de Deus. Eu gostaria então de ler apenas um versículo em função do nosso tempo e convidá-los para uma meditação. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Gênesis capítulo 3, verso 10. A maioria das pessoas que frequentam a igreja conhece essa história. A história de Adão e a história de Eva. Adão rompeu com Deus. Havia duas árvores para eles fazerem opção, como nós sempre, de comer do fruto dessas árvores. A árvore da vida, que simboliza a pessoa de Jesus Cristo. A árvore do bem e do mal, que simboliza o conhecimento humano. A aproximação de Deus ou relacionamento com Deus através do conhecimento humano. Adão então resolve fazer essa opção de pecar, de fazer essa escolha da independência e de uma vida separada de Deus. Comeu da árvore do bem e do mal. E com isso aconteceu um fato que marca a vida de todos os seres humanos. Houve um rompimento do relacionamento de Adão com Deus, com o Pai. Adão tinha um relacionamento, tinha uma amizade, tinha uma companhia com todos os dias na presença de Deus. Adão tinha todas as providências de Deus para a sua vida. Adão recebia todo o provimento, tudo o que ele precisava. Adão tinha um relacionamento íntimo com Deus, de proximidade. Ao escolher a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, ele rompeu com Deus. E ele passou então a ter uma vida a partir de si mesmo. Ele preferiu viver longe do Pai, como nos apresenta também a parábola do filho pródigo. Ele preferiu viver uma vida numa tentativa de controle de todas as situações, uma tentativa de todas as coisas, uma tentativa de viver uma vida sem confiar no Pai.
E é assim que a maioria das pessoas vivem. Vivem sem querer, sem desejar, sem dedicar-se, sem ter o interesse de confiar no Pai. A maioria das pessoas preferem resolver os seus problemas, a sua vida e viver de acordo com a sua própria forma de pensar e de existir. Cada vez mais essa relação com o Pai eterno, ela deixa de acontecer. Ao acontecer isso, ocorreram alguns fenômenos, algumas emoções. A primeira delas foi a ansiedade, porque toda tentativa de controlar nos leva a uma ansiedade. Ao deixar de confiar no Pai, quando nós deixamos de confiar em Deus, quando nós abandonamos a Deus, nós começamos a entrar em desespero. Nós começamos a fazer tentativas de resolver os nossos problemas sem essa relação com Deus, sem esse relacionamento com Deus, sem essa intimidade com Deus. E isso gera ansiedade em todos nós. A segunda emoção que ele teve foi o medo. O pecado de fato nos traz e distorce as nossas emoções. O texto que eu li diz assim: eu tive medo. Ele teve medo. E esse medo é por causa dessa possibilidade da não aceitação de Deus. Nós todos, a partir do momento que nós pecamos, nós passamos a ter medo. Nós passamos a temer. E é por essa razão que na Bíblia, na palavra de Deus, há repetidas vezes a palavra não temais, porque Deus nos conhece e Deus sabe que nós somos dotados de medo. Medo da rejeição, medo de não ser acolhido, medo de não ser recebido pelo Pai, medo que vai tomando conta do nosso coração. É por essa razão que Abraão, Moisés, Josué, Davi, Jonas, Daniel, Isaías, Pedro, Ananias, Paulo, Maria, José, todos ouviram dos céus essa palavra, não temais, para que eles pudessem voltar a confiar em Deus. Na história de Hannah Baker, na história do filme, da série de filmes que eu estou falando para vocês, das 13 razões, o que ocorre com ela é isso, é uma tentativa de ser acolhida. E ela faz todas as coisas conforme o ambiente em que ela vive e diz que ela deveria fazer para ser abraçada. Ela está à procura de um pai que o abraçasse. Ela está à procura de uma mãe que a acolhesse. Ela está à procura de alguém que a encontrasse. Ela não consegue ser aceita, acolhida pelo grupo de pessoas que ela está. E por essa razão ela vai entrando cada vez mais em crise, cada vez mais em desespero. De fato, o pecado afeta as nossas emoções. O pecado do distanciamento de Deus nos leva a viver esta emoção de desejar ser aceito, de desejar ser acolhido por pessoas, por outros seres humanos. É por essa razão que o ser humano vai entrando em processos terríveis de desespero. Quantas pessoas não negociam os seus valores, não entregam os seus valores, não deixam de lado os seus princípios, não se anulam como pessoas na tentativa de ser aceito, acolhido por alguém. O segundo fato que acontece na vida de Adão e na vida de todos nós é que o pecado afetou e afeta as nossas motivações. Eu tive medo, foi a emoção, porque eu estava nu. A razão do medo de Adão era a nudez. Evidentemente que a nudez aqui não é apenas uma questão do ponto de vista físico. É a nudez no sentido de nos apresentarmos às pessoas sem máscaras. Adão teve medo porque ele sabia que ele corria riscos de ser rejeitado, como eu acabei de dizer. O medo é a causa da nossa falta de condições. Nós temos consciência que não podemos nos apresentar a Deus. Nós sabemos que nós pecamos.
Ainda que as pessoas não percebam socialmente, todos nós temos consciência que pecamos. E por termos essa consciência que erramos, que pecamos, nós tentamos de alguma maneira fazer uma tentativa de trabalhar a nossa vida para a gente ser aceito, para a gente ser acolhido, para a gente ser recebido. É por essa razão que Adão teve que tomar algumas providências. O medo da rejeição nos leva a tentar muitos caminhos. Um deles, por exemplo, pode ser essa tentativa da gente ser bondoso, da gente ser gentil, da gente ser legal com o outro. Essa tentativa é uma tentativa de nos fazer educados para a gente ser acolhido pelas pessoas. Mas, diante de Deus, essa educação, essa bondade, esse bondadismo, essa gentileza, ela expressa esse medo que nós temos de não ser acolhidos. Alguns vão fazendo tantas tentativas de acertar, vão fazendo tantas tentativas de ser bonzinhos, vão fazendo tantas tentativas de serem legais com as outras pessoas, que a certa altura da vida, eles começam a se cansar disso. E por nunca serem acolhidos, eles começam a desistir da vida. Eles começam a entrar em processos depressivos. Eles começam a entrar em crise, como aconteceu com Hanna-Barbera. Hannah Baker, ela tentou de todas as formas fazer a tentativa de ser aceito pelas pessoas, de ser acolhida pelos jovens, e tudo que eles diziam que ela deveria fazer, ela fazia tentativas. Em alguns momentos ela rompia, porque ela tinha valores que ela não queria romper, e essa pressão sobre ela fazia com que ela chegasse a uma certa altura, ela no final, no último episódio, ou no penúltimo, a gente percebe que ela está desistindo de tentar ser boazinha, de tentar cumprir os valores que ela havia cumprido até ali, porque senão ela não seria aceita pelas pessoas. É por isso que muitos caminham pelos extremos. O medo é algo que se multiplica, é algo que alcança as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso os nossos relacionamentos, eles são problemáticos. É porque nós temos medo das pessoas, nós temos medo de dizer o que nós somos para o outro, porque corremos o risco de ser rejeitados. Então nós vamos criando máscaras, nós vamos criando capas que nos impedem de nos aproximar uns dos outros. O terceiro problema é que o pecado afeta a nossa estratégia de vida. O texto diz assim: tive medo, porque estava nu, me escondi. A estratégia dele foi se esconder. Provoca duas emoções muito apropriadas de todo ser humano: a ansiedade e o medo. Provoca em todos nós esse medo da rejeição, de não ser acolhidos. E provoca em todos nós uma mudança de estratégia. Em função da nossa ansiedade e em função dos nossos medos, nós começamos a ter movimentos para tentar apaziguar e acalmar a nossa alma. No caso de Adão, ele preferiu se esconder de Deus. Ele preferiu se esconder das pessoas. No nosso caso, também acontece mais ou menos da mesma forma. Adão teve um movimento de repetição. Ele escondeu a sua própria nudez. Ele escondeu a nudez de Eva. Ele se escondeu de Deus. Ele se escondeu em uma árvore. Ele começou a repetir procedimentos, movimentos de repetição, movimentos que ele sempre fazia na tentativa de ser aceito. Ele pensava: se eu esconder, Deus vai me acolher. Ele repetiu esse movimento. Toda ansiedade, todo medo nos faz ir para excessos. A ansiedade nos leva a ter determinados excessos. Come muito, come pouco. Dorme muito, dorme pouco. Ou nos leva a ter movimentos de repetição. Adão revela a sua ansiedade.
Adão revela a sua ansiedade através do medo. Ele vai entrando numa crise. Adão estava ansioso porque ele perdera o relacionamento com o pai. E ao perder o relacionamento com o pai, ele tenta fazer alguma coisa para aproximá-lo do pai. A ansiedade é um sentimento que brota no nosso coração por causa dessa distância que nós temos de Deus, por causa dessa falta de intimidade, desse caminhar com Deus. Paulo diz: por esta causa me ponho de joelho, de quem toma o nome toda a família de Deus. Toda família precisa ter um pai. Toda família, esta é a ideia bíblica. Daí vem a palavra pátria. O pai é o nutridor, é o protetor, é o sustentador. Toda família na terra precisa de um pai. Um homem e uma mulher formam uma família, tem um pai. Um homem e os seus filhos e a esposa formam uma família, tem um pai. A igreja é uma família, ela tem que ter um pai. A cidade, ela precisa ter um pater, um pai. A nação precisa ter um pai. Sempre que há ausência do pai, a confusão se estabelece no ambiente. Fica disfuncional. A imagem do pai, ela está sempre presente onde estão pessoas reunidas. Porque nós somos chamados, e o nosso primeiro chamado é para ser filho. Então, quando não temos essa relação com o Pai eterno, ficamos ansiosos. Quando não temos um Pai para nos proteger aqui na terra, isso implica em não conhecermos e não termos a possibilidade de ter uma imagem perfeita de quem é Deus. Através dos nossos pais, nós vamos compreendendo melhor quem é Deus. Se não temos ansiedade com Deus e temos ansiedade no nosso dia a dia. Uma família equilibrada, uma família sensata, ela tem um pai. E quanto mais esse pai vive os princípios de Deus, mais essa família tem paz. Na história de Hannah Baker, os seus pais eram ausentes, presentes fisicamente, mas não se relacionavam com ela. Não tinham tempo para ela e nem ela tinha tempo para os pais. Não havia relacionamento. Eles viviam um tempo de muita ansiedade. Faltava pai na vida daquela jovem. Falta pai na vida de muitos de nós. A mãe, ela protege pela proximidade. O pai protege das ameaças. É assim que funciona a família. Por isso, quando se tem um pai omisso numa família, ela compromete a imagem de Deus para os seus filhos. O papel da mãe está relacionado com pessoas, com gente, com afeto. O papel do pai é o transpirar, é o cuidar, é o prover. É por isso que ele representa Deus. E quando nós temos medo do provimento, medo do futuro, que nos é garantido pelo Pai, a nossa ansiedade aumenta, o nosso temor aumenta, o nosso medo aumenta. Se vocês lerem os evangelhos, leiam os evangelhos e coloquem, pode usar o celular para isso, faz bem. Escrevam a palavra pai e vocês vão perceber que a Bíblia constantemente relaciona a figura de Deus com a figura do pai. Em Mateus capítulo 6, a infância de Jesus, ela se passa, a todo o tempo da infância de Jesus se passa até os 30 anos na casa do pai. E o que ele fez na casa do pai? Tanto tempo. Ele aprendeu sobre o Pai. Ele aprendeu sobre o Pai eterno. É por isso que quando ele começa o ministério, em Mateus no capítulo 6, ele repete constantemente: lhes foi dito para vocês fazerem isso. O Pai, porém,
diz: o Pai, porém, nos ensina. Ele aprendeu com o Pai. Para ele viveu esse tempo até os 30 anos aprendendo sobre o Pai. Quando ele tinha 12 anos, ele foi ao templo e os seus pais terrenos o procuraram. E ele disse: vocês não sabiam que eu estava cuidando das coisas do Pai? O Pai é quem nos capacita. O Pai é quem nos dá as boas coisas. O Pai é quem nos dá a direção profissional. É o Pai quem nos ensina sobre Deus. O Senhor Jesus diz claramente que o legado que ele tinha era do Pai, era do Senhor. Muito bem, e o que tem isso a ver conosco? Então agora nós vamos começar a conversar. Isso foi a introdução da mensagem de hoje. Primeira pergunta, de 0 a 10. Fala para quem está do seu lado aí, quanto que você tem de ansiedade? Pode falar, dá o número para ele. Muito bem. Eu não vou perguntar quem falou 10, porque provavelmente esse não vai levantar a mão, tá? Então eu vou deixar para lá. Todos nós temos ansiedade. Ela é um sentimento. Quando ela extrapola um certo limite, ela se torna pecado. Quem dá o limite? Quem dá o limite é você. Ele está relacionado com tanto que você confia em Deus. Quanto mais ansiedade, significa que você está longe de Deus. Talvez alguns de nós, na música que introduzimos aqui para anunciar essa série, tem uma frase que eu acho fantástica. Que todos nós passamos por momentos difíceis. Não há um ser humano que não tenha tido uma crise. Todos nós convivemos na nossa família, às vezes, com pessoas que vão entrando nesse processo de crise. Essa ansiedade, esse desejo de ser acolhido, de ser aceito e de viver, às vezes, a vida inteira tentando. Se isso não for resolvido, isso vai te cansando e vai te levando a muitas crises. As nossas crises, segundo a palavra de Deus, é um instrumento de Deus para nos levar à cura, para nos trazer esperança para o coração, para nos fazer olhar para o Pai, para nos fazer voltar para Ele. O caminho, às vezes é difícil. Esse caminho da cura é difícil. Muitas pessoas que de fato creem no Senhor Jesus entram nesse processo de crise também. Ainda que seja agonizante esse processo de crise, quando você de fato confia em Deus, você vai entrando nele, mas você não desiste do Pai. Você está no túnel escuro, parece não haver saída, mas se de fato você confia nele, você levanta a sua mão, mesmo sem ver nada, sabendo que em algum momento na sua caminhada, a mão do Pai vai se estender para você, ainda que seja agonizante. Quando você não confia nele, você não ergue a sua mão, você apenas vai entrando cada vez mais nesse túnel. E quando eu digo erguer a mão, significa lembrar aquela palavra de Jeremias, da mais profunda cova, me lembrei do meu Senhor. Eu não sei o que você vive, eu não sei qual é a crise que você tem. Eu não sei qual é a dor que você tem na sua alma, no seu coração. Qual é o tipo de emoção que você tem. Mas em nome de Jesus, ainda que você esteja na maior crise da sua vida,
erga sua mão. A mão do Senhor virá ao seu encontro. Ela virá em algum momento da sua vida. E como diz o Salmo, pode a tristeza durar toda uma noite, mas em algum momento haverá um amanhecer, haverá uma mão do Senhor sobre a sua vida, que virá para o seu encontro, e virá ao seu encontro. Esse sentimento de rejeição é um sentimento terrível. E é uma estratégia de Satanás nos fazer achar que nós não seremos aceitos, que nós não seremos acolhidos. Quando você começa a entender isso, entender que Deus o acolhe, que Deus o aceita, que Deus o recebe, que Deus deu a vida na cruz do Calvário para te lavar, para lavar você dos seus pecados, para que você possa ser acolhido por Ele. Quando isso começa a tomar conta do seu coração, da sua alma, isso toma conta da sua emoção, e você começa a ser acolhido por Ele, ainda que todos te rejeitem. E esse sentimento vai tomando conta do seu coração e vai transformando a sua vida. E à medida que você crê nisso, que você é acolhido por Deus, a sua vida vai sendo tão transformada que você começa a ser capaz de compreender os outros, de amar os outros. E quando eles começam a te rejeitar, porque alguma coisa você não fez como eles esperavam, porque de alguma maneira você errou com eles, ou porque de alguma maneira você foi exigido e você não correspondeu, ou você não atendeu às expectativas de alguém, quando você se crê recebido, justificado, lavado, acolhido por Deus, a sua vida muda e o outro começa a receber os benefícios disso, a tal ponto que ele começa a entender o que é evangelho, o que é Jesus Cristo. Enquanto você não se crê acolhido, você não se sentirá acolhido pelas pessoas. Enquanto você não se crê acolhido por Deus, você não se sentirá acolhido pelas pessoas. A parábola do filho pródigo nos ajuda a entender isso. O filho pródigo é uma história conhecida universalmente. A história de um jovem que agrediu seu pai terreno, foi até ele e pediu a herança antes do seu pai morrer. Exigiu, saiu, e a Bíblia conta essa história, e Jesus contou essa história, dizendo que ele saiu e gastou tudo que tinha. E gastou tudo de uma forma irreverente, de uma forma inadequada, e foi perdendo tudo, e ele foi entrando numa crise, ao ponto dele pedir para trabalhar em um chiqueiro. E ele foi trabalhar naquele chiqueiro e ali lidando com aquela alimentação que era dada aos porcos. A uma certa altura, num determinado momento, ele naquela crise de dor, de depressão, de susto, a Bíblia diz que ele se lembrou do pai. No meio da crise, ele se lembrou do pai. No meio da crise, ele se lembrou do pai. No meio da crise, ele se lembrou do pai. Basta lembrar do pai. Basta lembrar do Pai eterno. Basta lembrar dele, para que você comece a ser curado. Filipe, numa conversa com Jesus, pergunta e diz assim para Jesus. Jesus diz para eles: quem vê a mim vê o Pai. E Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Quando você vê o Pai, toda ansiedade e todo medo do coração desaparece. Quando você enxerga o Pai,
Quando você compreende quem é o Pai, quando você sabe quem é o Pai, os medos, os temores, as aflições, as angústias, os pânicos começam a desaparecer do seu coração. E você começa a ganhar paz. O filho pródigo, então, caiu em si, lembrou do pai, caiu em si. E diz a Bíblia que ele preparou um discurso para falar com o pai. E o pai queria apenas recebê-lo. Quando o pai o viu chegando, mandou preparar todas as coisas para ele. Festa, música, dança, roupa limpa, anel no dedo. Aquele que estava perdido, voltou para a casa do pai. Nesta noite, eu gostaria que você saísse daqui com o Pai. Com o Pai no seu coração. Vocês vão me permitir, a gente já está encerrando, mas eu quero contar rapidamente. Eu tenho evitado de contar isso, porque às vezes isso pode ser mal compreendido por alguns. Quando eu tinha 18 dias de nascido, meu pai faleceu num acidente. E eu fui doado para minha mãe, pela minha mãe para os meus avós, com 1 ano de idade. E passei a viver com os meus avós. 2 anos depois, a minha avó faleceu. A minha mãe foi ter a vida dela. E eu passei então a morar com meu avô. Com 3 anos após o acidente do meu pai, o meu avô se sentia meio impossibilitado de cuidar de mim. Ele cuidava de uma propriedade rural, e onde o meu pai havia falecido, morrido no acidente, e eu tinha que ter um outro tipo de vida. Ele não tinha como cuidar de mim, morando numa fazenda. Então eu passei a ser doado para as diferentes famílias, da própria família, tios, tias, agregados, e assim eu fui vivendo até os 11 anos. As férias eu ficava na fazenda com meu avô, e no período escolar eu ficava numa cidadezinha próxima. Numa das férias eu resolvi fazer uma limpeza lá na casa, coisa de criança curiosa. Comecei a mexer nas coisas e achei um baú. Dentro do baú tinha uma foto, uma fotografia. E a fotografia era de um jovem que havia servido o exército. Então muitos de vocês nem sabem disso. Mas as fotografias na época elas eram pintadas. E tinha uma fotografia colorida num quadro oval que deveria estar pendurado na parede, mas o meu avô resolveu colocar todas as coisas que eram do meu pai naquele baú. E eu então fui lá e peguei aquela foto daquele jovem e saí andando com aquela foto à procura de alguém que me explicasse quem que é aquela figura que havia servido o exército, estava com o uniforme do exército brasileiro. Então, quando eu me aproximei com a foto do meu pai para o meu avô, ele encolheu o semblante e começou a chorar. E aquele que eu chamara de avô, de pai por 11 anos, me disse: eu não sou o seu pai, este era o seu pai. E eu tive uma crise naquela noite, que o meu maior desejo era conhecer o pai. O meu maior desejo era encontrar o meu pai. E aquilo passou a ser uma loucura na minha cabeça. Eu queria de fato encontrar o meu pai. E aquilo foi tomando conta do meu coração, e o fato de não ter o meu pai, e também não ter a minha mãe, e nunca mais a tê-la visto, me tornou um jovenzinho muito revoltado. E eu pensava
Se eu não tenho pai, não tenho mãe, se eu morei em tantas famílias diferentes, pobre, quem sou eu? Acho que ninguém tem interesse na minha vida. E quando eu tinha 16 ou 17 anos, por aí, mais ou menos, o maior desejo da minha vida era morrer, porque eu não tinha um pai. Eu morava na cidade de São Paulo nessa altura, e trabalhava num tipo de serviço que era levar a correspondência nos escritórios, ou ir no banco para fazer pagamentos. E às vezes eu subia em prédios bem altos, e eu me lembro claramente que por muitas vezes eu olhava na janela e via aquela multidão andando, e eu pensava, eu não sou ninguém mesmo, não há ninguém que se interesse por mim. É melhor a gente acabar com isto. Na minha mente passava sempre como Deus havia permitido que um ser humano como eu tivesse vindo à existência. Um dia, nessa fase, nesse 1 ano ou 2 em que eu tinha essa crise, esse desejo intenso de morrer, isso eu não quero entrar nos detalhes das coisas que eu fazia para essa tentativa de morte. Outras. Eu um dia fui num lugar parecido com este, num templo que era ao lado de um lugar onde eu jogava futebol. E eu entrei naquele templo e ali começou a tocar uma música. E a música dizia assim, os jovens da igreja cantavam assim: pode os teus pais se abandonarem, pode um amigo te faltar, Deus está sempre ao teu redor a te guiar. E a música, eu sentei lá no fundo do templo e não queria participar daquilo, tinha uns jovens ali na frente, e aquilo começou a rodar na minha mente, na minha memória, e eu não conseguia ouvir mais nada, era somente isso: teu pai te abandonar, um amigo te faltar, Deus está sempre ao teu redor a te guiar. E eles fizeram essas coisas que todo crente faz. Eu achava até que, pelo fato de eu jogar futebol ali, estar ao lado deles e jogar com alguns que eram daquele lugar, eu até achava que eles haviam ouvido a respeito da minha história e por isso estavam tentando me atrair através daquela música. E, enfim, fui ficando ali sentado, ouvindo aquela música, e aquilo não saía, eu não conseguia ouvir outra coisa, era apenas aquelas 3 palavras na minha mente. Terminou tudo, eles encerraram e eu continuei sentado lá no fundo. Eu não conseguia ir embora, eu não conseguia ir para frente, eu não conseguia sair, eu estava acachapado no banco, impactado por aquelas 3 palavras. Quando terminou tudo, um deles disse assim, lá da frente, falou: você não quer vir aqui? Nós vamos fazer uma oração e encerrar. E eu então fazia assim para ele. E ele resolveu ir até perto de mim. Saiu de lá de onde ele estava, foi lá atrás e falou assim: olha, não tem ninguém mais aqui, só tem nós. Eram umas 7 pessoas, 6, e você. Vem aqui com a gente. E eu fiquei meio constrangido e fui lá na frente com ele. Eles fizeram um círculo e fez uma oração. Quando ele terminou de orar, ele disse assim, eu assim olhando para o teto. Ele disse assim: tem mais alguém que gostaria de orar? Aí eu dei uma olhadinha assim, eu vi que ele estava olhando para mim. Falei, acho que ele está querendo que eu ore, mas eu não vou orar não. Eu só faltava fazer assim para ele. E ele insistiu umas 3 vezes. Isso era umas 10h30, mais ou menos. Aí eu comecei. Disse assim para ele: eu não sei orar. Ele disse: não tem problema. Fala o que você quiser para Deus. Aí eu comecei. E eu comecei assim: Deus, eu não entendo. Se de fato o Senhor existe, como é que o Senhor deixou um sujeito como eu vir ao mundo? E aí eu fui falando.
fui dizendo de Deus, de todas as humilhações que eu havia passado na minha vida, de todas as rejeições que eu tive, de encontrar a minha roupa do lado de fora quando criança, das casas, das surras que eu levava, dos ajoelhar no milho enquanto os outros estavam brincando, as outras crianças, dos banhos de sal que eu tomava para que não inflamasse as dores das surras que eu levava nas costas, dos xingamentos e outras coisas que não cabe nem dizer aqui. Eu dizia tudo isso para Deus. Se o Senhor existe, como o Senhor permitiu que eu viesse ao mundo. Mas na minha mente, na minha alma, na minha emoção, Deus falava comigo e dizia assim: você não entendeu? Eu cuidei de você. A sua avó morreu e você sobreviveu. Eu cuidei de você. E eu vou cuidar de você. Isso durou 3 horas. Hoje não vai durar, tá, gente? E Cristo foi entrando no meu coração. Saí dali, corri para o lugar onde eu dormia. Quando eu terminei a oração, eram 6, só tinha um. Ele falou assim para mim: olha, eu fiquei aqui para te levar na sua casa. Onde é que você mora? Porque já era 1h da manhã, 1h30. E eu cheguei no quarto onde eu dormia, numa pensão, e tinha um outro que dormia no mesmo quarto que eu, nós dividíamos o quarto. Eu fui lá, dei uma chacoalhada no cara, assim, 1h30 da manhã, e falei assim: ei, cara, aconteceu um negócio comigo. O que é? Ele falou: não, eu dei um negócio em mim lá na igreja que eu estava, e agora eu estou crendo em Jesus. Ele falou: ih, você fumou maconha, cara. E essa tá ruim, hein? Vai dormir. E nunca mais eu tive esse sentimento de rejeição. Eu fui acolhido pelo Pai. Por isso, e por ter essa consciência, é que eu quero te dizer que você, não importa o seu pecado, a sua dor, a sua angústia, o que fizeram com você, você é amado por Deus. Não importa o que você está passando, Deus o ama. E se você crê em Jesus, naquela morte lá na cruz, que aquele sangue é que te permite agora você ir para Ele e ser acolhido por Ele. Quando você assim crer, a sua vida vai mudar e você vai ser capaz de voltar atrás, perdoar os que te agrediram e viver uma vida de amor com o próximo. A primeira atitude que eu fiz depois disso foi voltar à casa de quem havia me agredido. 7 tios e tias. O reencontro. Porque agora havia um Deus que me acolhia. E se sou acolhido, amado, abraçado, eu posso acolher o outro, ainda que ele tenha errado comigo e tenha pecado comigo. Eu quero te convidar para você fazer uma oração comigo, para a gente encerrar. Eu não sei o que você tem no seu coração. Fique em pé um pouquinho. Quem sabe alguém te machucou. Quem sabe alguém te ofendeu. Quem sabe alguém o agrediu. Quem sabe você ainda carrega no seu coração alguma dor. Quem sabe você é um homem ou uma mulher que de todas as formas tem tentado fazer o melhor que você pode para ser aceito, para ser acolhido. Venho em nome de Jesus te dizer, você é acolhido por Deus. Não importa o que aconteceu na sua vida. Não importa.
Se hoje você abrir o seu coração para Ele e dizer: Senhor, vem morar dentro de mim, Ele vai fazer de você uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, e a sua vida vai ser mudada. Não vai ser num passe mágico, vai ser um processo, mas você vai se tornar uma pessoa nova, capaz de amar, capaz de perdoar, capaz de abraçar, capaz de entender o outro. Então, se você quiser, é uma oração muito simples, você pode repetir e dizer, em nome de Jesus, diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor morreu na cruz para me receber. Muito obrigado, porque os seus braços estão abertos para me acolher sempre. Obrigado, Senhor, porque na sua casa não há tranca do lado de dentro. Ela está sempre aberta para me acolher. Obrigado, porque o teu sangue derramado na cruz me purifica de todo pecado. Vem, Senhor, entra no meu coração, faz morada dentro de mim e transforma a minha vida. No nome de Jesus. Amém. A esperança em Cristo Jesus. Escolha viver para Ele, em nome de Jesus. Amém.